Olá, estudante, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser baseada nessa atividade do primeiro bloco avaliativo da terceira unidade, tá bom? Eu vou postar em nosso grupo WhatsApp, mas eu vou primeiro, a partir dessa aula pré-gravada, vou explicar a vocês o texto que eu coloquei. Eu fiz um compilado de vários textos e transformei em um texto só, tá bom? Nós iremos, por uma questão até de interdisciplinariedade, por uma questão também de um momento que nós estamos vivendo no Brasil, de muitas questões temáticas voltadas ao preconceito, ao discurso de ódio, discriminação de modo geral. E a gente vai analisar filosoficamente alguns pensamentos, algumas análises e algumas leis que tratam do tema, tá bom? Vamos lá. Observem aqui que eu estou tratando do conceito e temas étnico-raciais. Primeiro, o que é algo étnico? Étnico vem da palavra etnia. Etnia, de modo geral, envolve grupos sociais ou algum tipo de população, muitas vezes baseado em povos primitivos, porém, temos também o contexto atual de comunidades que se envolvem numa mesma sintonia, num mesmo objetivo de laços, às vezes familiares ou hereditários, que tendo para si uma identidade étnica, assumem como um grupo distinto dos demais grupos, né? Porque normalmente comunidades quilombolas é um tipo de comunidade de etnia diferente, embora sejam todos brasileiros, mas tem uma perspectiva étnica distinta, né? Porque eles guardam as raízes, buscam valorizar e conservar os valores que receberam, né, dos seus ancestrais e também lutar pela sua posição na sociedade, né, para que não sejam silenciados, né? E, claro, temos também grupos étnicos indígenas, grupos étnicos de comunidades que antes a gente chamava de favela, mas a gente chama de comunidades, porém inseridos nessas comunidades criam entre si uma identidade própria, uma cultura própria e buscam se manifestar socialmente. E quando junto a palavra racial é no sentido de fato de herança física, de características tanto da cutis, né, quanto também das feições, ou mesmo que, embora não façam parte de uma etnia específica, herdam em si mesmos, né, as características de uma etnia que, de alguma maneira, seus ancestrais fizeram parte. Então, étnico-racial porque envolve etnia e a raça, né? Qual a sua raça? Não sei se a gente parou para pensar às vezes que tipo de raça nós somos, embora é uma palavra um pouco em desuso, né? Eu mesmo prefiro utilizar raça humana, ou seja, somos todos de uma mesma raça, mas para alguns grupos esse discurso que eu falo de raça humana, ela é um pouco homogeneizante, né? Ou seja, como se todos fossem iguais e não no sentido de dignidade, mas como se todos fossem iguais por fazerem parte de uma mesma cultura, de uma mesma relação de massa cultural de modo geral. Então, muitas pessoas recorrem a esse termo ainda para poder manter a sua identidade e devemos respeitá-las. Tá bom? Vamos seguir aqui. E o contexto desse tema vai ser dentro da educação, né? A educação das relações étnicos-raciais, como vocês vão observar aqui logo em cima, no primeiro parágrafo, configura-se como uma ação educacional de atendimento direto à demanda da população afrodescendente. A gente sabe que essa demanda é muito mais presente no nosso dia a dia que as demais etnias que são até desconhecidas. Mas por quê? Porque a nossa cultura brasileira tem uma herança colonial que tem muitos tabus ainda para serem desconstruídos, derrubados, em função daquilo que colocaram em nossa cabeça, como se a ideia de que determinado grupo social é inferior a um outro determinado grupo, justamente porque temos essa herança também etnocêntrica da Europa, que também o etnocentrismo deve ser questionado e realmente
erradicado, porque nenhuma etnia pode estar acima das outras ou ser o centro das atenções, tá bom? Nós percebemos aqui que pode ainda ser entendida, né, essa temática na educação básica sobre a etnia e a raça nas culturas, nas pessoas, também pode ser entendida como políticas de reparações. Ações afirmativas são ações também que a gente pode tomar como políticas públicas para mostrar à sociedade que, embora estejamos numa diversidade, devemos buscar nessa diversidade uma certa unidade, ou seja, unidade no sentido de respeito, de diálogo. E nenhuma cultura pode estar se colocando acima de outra, ou ninguém pode ser considerado melhor do que ninguém. Observem a maldade que gerou a ideia da raça pura na visão nazista, né? Uma visão que infelizmente fez muitas vítimas, milhões de vítimas. Essa visão ideológica de que os alemães eram raça evoluída em relação aos judeus, aos negros, às pessoas homossexuais, às pessoas com algum tipo de deficiência, inclusive pessoas com deficiência e pessoas até com jeito efeminado, muitas vezes era infelizmente mortos, né? Esse serviço é composto por proposição de conteúdo curricular, né, de abrangência das dimensões históricas, sociais e antropológicas, né? Por que históricas? Porque envolve o espaço e o tempo, o contexto histórico em que nós vivenciamos ontem e hoje sentimos os seus reflexos e amanhã esperamos, de alguma maneira, mudar. A questão também da cultura, né? E isso é muito importante, a gente ter o reconhecimento, né, e a valorização da cultura e da identidade. Muitas vezes as pessoas até têm vergonha do seu cabelo por ser crespo, têm vergonha de sua cutis porque é uma cutis preta. Outros até que têm uma cutis parda já sentem vergonha, ou seja, por que isso está acontecendo? Porque muitas vezes não tem ações afirmativas de sua cultura, de sua identidade, de amar a si mesmo, de amar a sua história, de fato defender que você não é pior do que ninguém. Eu não posso me colocar abaixo dos demais só por causa de alguma característica física ou por causa de algum tipo de herança, né, ancestral que eu tenha ou que eu faça parte. Então, isso é enfático. As ações afirmativas devem buscar superar desde já a, a partir da conscientização de que, como eu disse anteriormente, ninguém é melhor que ninguém. Então, esse serviço, tem um ponto aqui importante, esse serviço é composto por proposição de conteúdo curricular de abrangência, como eu havia dito, de dimensões históricas, sociais e antropológicas inerentes à realidade brasileira, através de ações de reformulações que possam ressignificar o processo de aprendizagem dos estudantes, sobretudo a população negra, por meio de reconhecimento identitário e da valorização cultural. Então, a partir do momento que a escola inclui no currículo temas, não só os temas, mas propostas pedagógicas para a gente tomar uma iniciativa e valorizar a nossa identidade, a nossa história, nós aprendemos desde já, primeiro, a manifestar que existem pessoas distintas de nós e elas precisam serem vistas sim, mas serem vistas como os demais, com a mesma dignidade, com o mesmo respeito. E que nós temos uma identidade e essa identidade deve ser abraçada e amada. E muitas vezes as pessoas até pensam que assumir isso é uma forma de revolução ou de partir para o conflito, para a guerra. Não, não é isso. É uma forma de reafirmar sua identidade de maneira dialógica, de maneira harmoniosa e respeitosa. Até porque não podemos usar as mesmas armas do inimigo. Se o seu inimigo usa armas de ódio, de preconceito, de discriminação, você tem que mostrar a outra face que é o do respeito, do amor, da tolerância.
e mostrar também que você não baixa a cabeça, mas é posicionando. Você mostrar isso com posicionamento. Um posicionamento muitas vezes contundente, mas que não seja ofensivo. No âmbito social, nós partimos aqui, no âmbito social, a educação das relações étnico-raciais atua como estratégia de combate ao racismo e às violências de caráter epistemológico. O que é que isso quer dizer? Existe uma forma de racismo silenciosa, que está ali no caráter epistemológico. O que quer dizer isso? No caráter do conhecimento, da teoria ou das ideias que estão em torno da nossa sociedade. O que isso muitas vezes leva a crer que quando nós temos uma atitude, às vezes até mesmo preconceituosa, não é às vezes até por ser voluntariamente querer ser preconceituoso, mas de alguma maneira os livros de histórias, os livros que nós temos, às vezes a própria escola não deu a oportunidade da gente perceber que algumas ideias que foram colocadas em nossa mente pelos nossos pais, ou até pela religião, ou até mesmo pelo convívio com alguns amigos, ou pelo acesso às redes sociais, muitas ideias já vêm carregadas de preconceito. E a gente reproduz essas ideias sem perceber. Muitas vezes, com uma brincadeira, a gente não percebe. Olha, eu estou chateado com você, vou te colocar na minha lista negra. Ou seja, você usa esse termo lista negra, né, para associar uma coisa que é ruim, que é má, que que é mesmo negativa. E o que isso quer dizer? O negro, se você lembrar a história do sofrimento das pessoas que são de fato negras ou pretas ou pardas, que assumem de fato a sua identidade, elas sofreram durante muito tempo na colonização, mas a sua maioria eram escravos e as consequências, mesmo depois da abolição da escravatura, os negros ficaram à margem da sociedade. Não é coincidência que hoje nós vemos que a maioria das pessoas de baixa renda ou que moram na marginalidade da sociedade são de cutes parda ou negra. A maioria, não são todos, lembre-se disso. Mas o que acontece? A gente percebe que quando a gente utiliza essa brincadeira, você está na minha lista negra, é como se você usasse o termo negro de maneira pejorativa e acabasse de alguma maneira depreciando aqueles que levam em si essa identidade de ser negro, preto ou pardo. É um exemplo clássico esse daqui. Temos uma lei federal, essa lei federal foi de 2010, vocês observam aqui. Segundo a lei federal, as ações afirmativas, né, os programas, as medidas especiais adotadas pelo Estado, pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades, inclusive, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Então, é importante lembrar disso, né? Não só o professor de história, mas os estudantes e nós, professores de outras áreas, de filosofia, de projeto de vida, de empreendedorismo, nós precisamos lembrar que devemos debater a temática da história, da filosofia africana, por que não dizer, da história da África e também da sociologia ou das etnias presentes naquela população negra e que influenciaram diretamente a cultura brasileira, a religiosidade, né? Quantas vezes nós percebemos que há sempre uma ideia pejorativa das religiões de origem africana, como se fossem coisa de macumba, coisa de assim, depreciativa mesmo, quando na verdade são forma de expressão religiosa, muitas vezes mantidas até mesmo por uma tradição cultural. Às vezes não há nem tanta religiosidade, sim, a crença extrema naquilo ali, mas apenas uma forma de expressar a sua identidade. Devemos respeitá-la. Por isso a tolerância é essencial. Onde você não é capaz de tolerar, você precisa rever os seus conceitos. A única coisa que não podemos tolerar é a intolerância. Então, isso aí nós devemos combater duramente, eficazmente, efetivamente. A intolerância tem que ser intolerada,
mas a tolerância sempre, exceto a intolerância. Um outro ponto importante na Constituição de 88, no artigo 3º, destaca que promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Esse texto, né, promulgado em 1988, a Constituição Brasileira, que recentemente tem sofrido muitos ataques autoritários, ataques ditatoriais, né, de alguns grupos e membros, infelizmente até membros do executivo, representantes do executivo na nossa república, que está cada vez mais de alguma maneira puxando essa corda, né, para ver se dá um certo tipo de golpe, trazendo um pouco de sensação bastante sombria. Mas essa Constituição, se vocês lerem com carinho, com cuidado, vocês vão ver que ela traz em si mesma os ideais de um Estado igualitário, de um país igualitário, de um país justo, que tenha igualdade de oportunidades, que possa trazer, de fato, para a realidade tudo o que envolve principalmente o respeito, a tolerância, o direito à vida, o direito à educação, o direito à saúde. E um desses direitos que, lá no artigo 3º, olha só, logo no início, na primeira página, no artigo 3º, a Constituição de 88 destaca de maneira muito, muito contundente. É necessário promover o bem de todos. Todos devem ter o mesmo acesso aos bens comuns da sociedade, sem preconceito de origem, ou seja, não é porque você é nordestino ou porque você é paulista que vai ter mais ou menos direito do que o outro. Não é também, não pode ocorrer a discriminação de raça, não é porque você é uma pessoa da raça negra, né, ou de uma raça indígena que você vai ficar de alguma maneira à mercê da sociedade. Não é por causa do seu sexo que eu vou dizer que você é frágil, né? Como tem acontecido feminicídio recentemente, só pelo fato da pessoa ser mulher, ela é desconsiderada. Ou seja, muitas vezes o homem é aquele tigrão diante de uma mulher, né? Às vezes sem respeito, sem carinho. Não estou falando carinho no sentido de delicadeza, carinho no sentido de respeito e tolerância, e ver nela uma pessoa de igual dignidade. E outra coisa interessante, isso é interessante muito, porque alguns homens agem como um tigrão em cima de algumas mulheres e diante de outros homens que às vezes cometeu, né, o mesmo questionamento ou a mesma crítica em sua direção, você age como um tchutchuca, né? Então não pode ser assim. Ou você reconhece todos com a mesma dignidade, ou simplesmente você precisa fazer uma autoavaliação de sua concepção de intolerância, respeito, enfim. No artigo 5º, afirma que todos são iguais perante a lei, sem distinção de quaisquer natureza. Ora, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de quaisquer natureza, você deve estar se perguntando aí, mas por que a gente não está vendo isso na realidade? Porque lá na comunidade, né, vamos lá, uma comunidade da periferia, né, a polícia já chega impondo violência, muitas vezes, não são todos, porque tem policiais éticos, honestos e cuidadosos, com bastante civilidade, mas o que acontece? Existe uma parte desse policiamento que age assim, age de maneira truculenta para fazer, né, uma averiguação numa determinada comunidade periférica, mas quando recebe uma denúncia, por exemplo, vamos lá, de violência doméstica, lá no condomínio, na zona sul ou na região chique da cidade, ele chega lá todo cuidadoso, aperta a campainha, né, pede dar boa noite, com licença, queria saber, recebemos uma denúncia, ou seja, como assim? Onde estão os direitos iguais? Você deve estar se questionando isso. Bom, perante a lei, pelo menos perante a lei, todos somos iguais, pelo menos perante a lei. Mas a gente tem que buscar que, de fato, não adianta de direito, mas também que, de fato, ocorra na sociedade essa dignidade seja realmente manifestada.
A Convenção Internacional, aqui nós passamos por uma Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial, né? Foi acorda que os Estados-partes condenam especialmente a segregação racial e o apartheid. Quem lembra do apartheid? Alguém lembra? Não esqueça do apartheid. Isso aconteceu onde? Quem lembra? Aconteceu lá na África do Sul, né? Era uma política pública, ou seja, era uma política determinada pelo Estado sul-africano na verdade, não era ainda, salvo engano, era início ainda ali onde ele ainda era parte da colônia, se eu não me engano, mas depois confirme aí, eu não vou precisar agora, confirme se ainda, né, a África do Sul ainda era colônia da Inglaterra, mas que de fato ocorreu uma segregação. E nessa segregação, muitas vezes, o que acontecia? Existia restaurante para pessoas brancas, de cultes brancas, e os restaurantes distintos para pessoas de cultes negra. Existiam os ônibus, né? Nem todos os transportes públicos, digamos assim, eram utilizados pelas mesmas pessoas. Não poderia ser utilizado pelas mesmas pessoas, mas sim pessoas distintas. Um transporte público só para as pessoas de cultos brancas, outro para cultos negros. E o que acontecia? Uma segregação em que a injustiça recaía sobre toda a população negra, como se fosse uma espécie de raça inferior. Então, por isso, a segregação racial, o apartheid, deve ser não apagado da história, porque a gente tem que lembrar do que aconteceu, mas tem que ser apagado das vidas, apagado de todo interesse ideológico ou de política pública que queira impor novamente essa espécie de governo. É um ponto marcante aqui também considera que os Estados-partes comprometem-se a tomar medidas imediatas e eficazes, sobretudo no campo do ensino, educação, cultura e informação, para lutar contra preconceitos que conduzam à discriminação racial e para favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre nações, grupos raciais e étnicos, bem como para promover os objetivos e princípios, né, da Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E aqui isso me faz lembrar, no finalzinho desse trecho aqui, se os Estados-partes devem lutar para que a Declaração dos Direitos Humanos se cumpram e para que, através da educação, através da cultura, no campo do ensino, se promova em todo o campo do ensino, nas escolas, educação básica, educação superior, de modo geral, e outras formas de instituições educativas, se a gente tem que realmente promover a tolerância, o respeito, e quando muitas vezes não sequer conhecemos a Declaração dos Direitos Humanos, é doloroso, foi doloroso e para muitos é doloroso ouvir alguém dizer: direitos humanos apenas para humanos direitos, como se existisse uma espécie de que alguns seres humanos merecessem esse cuidado humano ou a relação humana e outros considerados humanos errados não merecessem esse direito. O que isso quer dizer? Na verdade, é o racismo estrutural. Porque quando se considera que alguns humanos têm o direito a serem preservados e outros não, significa que, no fundo, você está sendo um racista, está sendo preconceituoso, porque você está até segregando, colocando à margem aqueles que podem até ter cometido algum crime, mas isso não nos dá o direito de tratá-los como animais, não nos dá o direito de tratá-los com tortura, de tratá-los com desrespeito. Claro, punir sim, corrigir sim, mas dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei prevê, que a Constituição prevê e que as declarações dos direitos humanos prevê. Porque muitas vezes, gente, principalmente na ditadura militar, no golpe militar de 64 para cá, e nós percebemos anteriormente também aconteceu, não foi só no golpe, muitas injustiças. Quantos inocentes foram presos porque estavam no lugar errado, na hora errada e com a cor de pele errada?
ou com status social errado. Muitas vezes, errado eu digo assim, né? Entre aspas, né? A cor de pele e status social errado, entre aspas, na visão de quem tomou a iniciativa de fazer injustiça contra eles, na cabeça desse racismo estrutural que acontece ainda nos dias de hoje. Quantas pessoas estão presas inocentemente? Quantas pessoas estão presas ou foram condenadas inocentemente? Quantas pessoas foram mortas inocentemente? Aí vem um louco que se quer desejar ser e galgou o que queria ser, né, a ser presidente, um louco que diz, olha, tem momentos que a gente tem que ter um golpe mesmo, uma ditadura, mesmo que morram uns 30 mil inocentes, sabe? Uma pessoa que diz isso, primeiro, a gente tem que lembrar, a gente não pode agir como ela age. A gente não pode também dizer, tomara que essa miséria morra, não. Não é assim também. A gente tem que primeiro corrigir aqueles que seguem essa ideologia e dizer, olha, um dia você deve pagar pelo seu erro, deve ser punido dentro da legalidade, porque não é justo o que você está falando. Temos aqui a lei do CAO, né, que é as iniciais acho que do deputado que projetou essa lei, 7437 de 1985, né, constitui contravenção punida nos termos desta lei, prática de atos resultantes de preconceito de raça, de cor, de sexo ou de estado civil, também punindo quem recusar inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau por preconceito de raça, de cor, de sexo ou estado civil. Ou seja, quando você atribui, né, um cuidado especial a alguém só porque ela, por causa da cor dela, por causa do status social dela, que te inibe pelo fato de quem ela é, se você dá um lugar especial para ela e para o outro que você considera de uma cor inferior, de um sexo inferior, de uma raça inferior, isso é preconceito. Sendo comprovado isso, vocês estão vendo isso toda semana, muitas vezes nas redes sociais e também na mídia, tem se destacado quanto isso às vezes acontece, as pessoas fazem de maneira proposital, são gravadas e são punidas. Muitas pagam fianças, mas tem algumas situações que são inafiançáveis e aí são presas e por questão de justiça. Né? A justiça aos poucos está sendo cumprida mais eficazmente que outrora, mas a nossa esperança é que de fato ainda mais desenvolva a justiça social que desejamos, para encerrar com todo tipo de discriminação. Aqui ele trata também da educação. A educação no contexto do multiculturalismo torna-se principal estratégia para a construção da sociedade multicultural. Né? Olha só que interessante. A educação envolve não só a formação escolar, estamos falando de todos os valores que construímos em sociedade, em família, em comunidade, na escola, no trabalho, no trânsito e, enfim, na universidade e assim sucessivamente. Toda forma de educação, toda nossa educação, no contexto multiculturalismo, torna-se principalmente estratégia para a construção de sociedade multicultural. Ou seja, se a nossa sociedade tem diversas culturas, ou seja, existe um multiculturalismo, onde pessoas de diversas cores, diversas etnias, raças, de posições, de pessoas também com diversas posições de gênero, né, de comunidades, enfim. Nós sabemos que se há uma diversidade de cultura, se há uma diversidade de posicionamentos e de identidades, a escola, a educação, de modo geral, a escola particularmente, precisa construir uma sociedade multicultural. Mas, às vezes você fala, mas como assim construir se já está aí? Construir no sentido de quê? No sentido de orientar, aconselhar e superar todas as formas de discriminação. Construir, então, um espaço multicultural de respeito e de tolerância. Aqui a gente poderia agregar esse valor. E o que acontece? Eu já pulo aqui para a nossa questão
de base. Né? A questão única aqui, observe, no final do texto, em negrito, eu acabei de destacar aqui, eu quero que vocês façam essa atividade, tá bom? Para essa semana até a semana que vem. O que é que vocês irão fazer? Com base no texto acima, esse texto que eu acabei de apresentar a vocês, faça uma dissertação no verso desta folha. O que acontece? Se você imprimir a folha, você vai fazer no verso para depois me enviar. Ou vocês podem também fazer, anotar no caderno ou digitar e me enviar por WhatsApp. O que vocês irão fazer, pessoal? No verso desta folha, com no mínimo 20 linhas, no mínimo eu quero que vocês façam em 20 linhas, eu quero que vocês possam trazer uma sugestão. Eu quero em 20 linhas sugerindo uma forma de acabar. Observem, parece ser utópico? Não, não é utópico, é possível. É possível. É uma forma de acabar com todas as formas de discriminação. Dentro de onde? Dentro do espaço da escola. Ou seja, eu estou pedindo a vocês, pelo menos dentro do espaço da escola, no ambiente escolar, que a gente vê que acontece na brincadeira, no bullying, nas piadinhas, sempre há situações de preconceito, de discriminação, né? Principalmente entre meninos e meninas, e principalmente quando o menino tem um jeito efeminado e assim sucessivamente. E pessoas que às vezes é a única na sala que tem uma cutis preta, preta de verdade, aquele preto azulado, como se fosse uma coisa extraterrestre, as pessoas olham assim como se fosse uma pessoa de outro mundo. Isso acontece, a gente vê na escola. Então, eu quero que vocês façam uma dissertação, no mínimo 20 linhas, trazendo uma solução para acabar com tudo isso, tá bom? Essa é a atividade. Qualquer dúvida, a gente pode ir discutindo no meu privado, no WhatsApp, e as demais sugestões vocês podem também acrescentar lá, tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Deus abençoe e até a próxima, se o bom Deus permitir. Valeu?